Vai chegando? Senhor, em nome de Jesus, te peço que nessa noite nos dê graça. Derrama do teu Espírito Santo, do teu poder, do teu amor, da tua graça, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, nos ensina a tua palavra nessa noite. Queremos ouvir a tua voz sempre, Pai. O Senhor é o pastor que guia as tuas ovelhas e queremos ser guiados por ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Consola quem precisa ser consolado. Consola os irmãos, consola a tua igreja. O Senhor é consolador, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos cantar? Vamos ler um texto da palavra, né? Salmo de número 122. Quem estiver acompanhando nós aí, Salmo de número 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificado como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa dos meus irmãos, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Salmo 122. Agora nós vamos cantar em nome de Jesus. Por
Deus. Hoje nós vamos falar alguns assuntos. Eu coloquei na pauta e nós temos muitas coisas para falar hoje sobre o ensinamento. Fiz um apanhado geral do que nós estamos passando, do que estamos vivendo. Peguei algumas necessidades e nós vamos falar sobre isso hoje. Irmã Alessandra, irmão Domingos, o senhor Fausto, Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas apesar dessa glória que tens, tu se importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado. Hoje é dia de ensinamento. Pessoal que está ligado com a gente, que Deus abençoe. Quem quiser compartilhar essa live, fica à vontade, ajuda-nos a propagar o Evangelho. Compartilhe. E vamos falar um pouquinho dos nossos recados rápidos, de forma breve e objetiva, e já vamos aprender a palavra de Deus. Domingo nós teremos culto normal, tá bom? Culto normal, domingo, a partir das 19 horas. Como é que nós estamos fazendo com a internet? Nós estamos transmitindo o culto no domingo, só a parte do louvor e a parte da palavra. Então, começa às 19 horas, e aí das 19 às 19h30, a gente transmite o louvor. E a partir das 20 horas, começa a palavra, a pregação da palavra de Deus, a ministração da palavra. E aí a gente volta transmitindo a palavra. Então, domingo, nós estamos aqui reunidos. Quarta-feira, nós não temos culto aqui presencialmente. Então, nós estamos só pela internet, tá bom? Por enquanto, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Quem vai nos acompanhar? Livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6. Hoje é culto de ensinamento, onde a gente tira um período para aprender a palavra de Deus, né? E falamos alguns assuntos. Capítulo 6 de Oséias diz assim: Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Só até aí. Vamos orar? Pai Santo e bendito, te peço que nessa noite nos dê graça para falar sobre a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu trouxe algumas pautas, alguns assuntos para nós falar hoje, diante de tantos escândalos que nós temos visto, pastor envolvido em corrupção na política. A gente viu aí o caso do presidente do partido lá, do PSC, o pastor Everaldo, envolvido na corrupção do Rio de Janeiro. Nós vimos o caso da Flor de Lis, acusada de matar o próprio marido, que também era um pastor. Nós vemos tantas coisas no meio da igreja. Recentemente teve a questão do aborto, que causou uma grande polêmica e dividiu opiniões. Uma menina de 10 anos engravidou. E a gente viu crentes apoiando o aborto, quando na verdade deveria ser contra. Então nós temos que aprender a olhar para a palavra de Deus e nos posicionar. E o profeta Oséias convida o povo de Deus a voltar para Deus, já que eles tinham se afastado de Deus. Então, o povo de Israel, eles têm um histórico terrível de quem se afastava de Deus. E a igreja hoje não é diferente. Nós temos em Efésios 2:20,
Apocalipse 2:20. O caso de uma igreja que fazia seus cultos, tinha atividade normal e eles não tinham Jesus. Jesus disse: eu que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar e vou cear contigo. Imagina a situação, pessoas fazendo culto, cantando, louvando, e Jesus nem está naquele lugar. Isso acontece nos dias de hoje. Tem muita gente que diz que tem Jesus, que diz que tem Deus, mas na verdade Deus está longe deles. Então o profeta, quando vê todo aquele distanciamento, ele convida as pessoas a voltarem para Deus. É claro que aqueles que eram dele, porque aqueles que não é dele nem vai ouvir a voz do profeta. Na verdade, isso acontece nos dias de hoje. A gente vê na hora da palavra, por exemplo, as pessoas não estão nem preocupadas com palavra, com o pregador, o que o pregador está falando. Se você perguntar para algumas pessoas o que foi pregado no culto, 10 minutos depois que o pregador acabou de pregar, eles nem se lembram mais. Não sei, não me lembro. Então, a gente vê que as pessoas têm se afastado de Deus de tal forma, e à medida em que as pessoas se afastam de Deus, a graça de Cristo se afasta dessas pessoas, o grau de pecabilidade aumenta. Então o profeta diz: vinde e voltemos ao Senhor, Oséias disse, pois ele nos despedaçou. E aí, por consequência do afastamento de Deus, ele diz: Deus quebrou nós, Deus nos despedaçou. E aí quando a gente vê, por exemplo, essa questão da pandemia, cada maldade terrível, coisas ruins acontecendo, e as pessoas falam: não, mas Deus não quis este mal, Deus não tem nada a ver com o mal. É verdade, mas Deus quis sim. Deus quis o mal, foi Deus quem fez o mal. Deus trouxe esse mal, Deus não fez o mal, Deus trouxe esse mal com algum propósito, e um dos maiores propósitos é que aqueles que são de Deus, diante do mal, volte para Ele. Então, essa pandemia, por exemplo, não tenha dúvida que está debaixo do controle de Deus, e Deus quis que fosse assim. Por quê? Porque diante da dor, do sofrimento, as pessoas refletem um pouco mais em Deus. Então vamos lá em alguns tópicos que eu separei para vocês. Primeiro ponto, onde devemos voltar para Deus, é na questão da obediência. Nós temos visto crentes hoje em dia que diz ser de Deus, mas quando se trata de obedecer a palavra de Deus, ele está longe. Como é que você obedece a palavra? Aí tem gente que diz assim: não, mas eu só obedeço a Deus. Mentira. Só obedece a Deus, não obedece o patrão, não obedece o gerente do trabalho, não obedece o pastor. E eu não estou falando questão de pastor no sentido autoritário, não. Eu estou falando de obediência bíblica. Esposa não deve mais obediência ao marido. Os filhos não obedecem mais o pai. Nós vivemos literalmente em uma sociedade onde as pessoas desconhecem o que é obediência. Não obedece às autoridades, não obedece ninguém. Esse princípio de obediência parece que tem sido tirado da sociedade de tal forma, e isso influencia dentro da igreja, e as pessoas não sabem mais o que é princípio de obediência. Mas eu quero deixar aqui, quem quiser anotar, alguns versículos para você saber, porque se você não saber que você deve obedecer a palavra de Deus, você pode ser chamado de qualquer coisa menos de cristão.
Você pode ser qualquer coisa, menos crente genuíno. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Eu não estou preocupado com o que um acha ou com o que o outro acha. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. E nós, como cristãos, deveríamos estar também preocupados com isso. Então, João 14,15, Jesus disse o seguinte: nisso conhecerei que são meus discípulos, se vocês guardarem os meus mandamentos. Observe que ser de Jesus e obedecer está inteiramente ligado com o princípio de obediência. João capítulo 14, verso 21. João capítulo 14, verso 23. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Por que as pessoas não têm disposição de obedecer os mandamentos de Jesus? Porque não amam Jesus. Eles amam qualquer coisa. Eles amam os seus próprios ventres, os seus próprios gostos. São senhores de si mesmo. Não obedecem a Deus. Esse é o tempo em que vivemos. Então esse princípio de obediência tem sido tirado do meio cristão. E a desobediência, o que a Bíblia vai chamar de rebeldia, e essa rebeldia, a Bíblia vai comparar, de acordo com o profeta Samuel, com o mesmo pecado de feitiçaria. Então quando o crente é rebelde, é desobediente, ele comete o mesmo pecado que um feiticeiro. Feitiçaria na Bíblia é a mesma coisa. Próximo ponto em que precisamos aprender a voltar para Deus é reconhecer a soberania de Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são tão senhores de si mesmo, e a ideia de um Deus soberano tem sido tirado do meio da igreja. Quando a gente olha essa maldade, quando a gente olha as doenças, a pandemia, terremoto. Onde foi que tremeu essa semana? Bahia tremeu. E as pessoas falam, né? Acontece por questões naturais. Alguns, na teologia chamado de teísta aberto, dizem que Deus não tem o controle dessas situações. Ou seja, eles não creem na soberania de Deus, quando nós deveríamos crer totalmente contra esse princípio. Ora, Deus é soberano, Deus controla a humanidade, Deus controla a doença. Se tem doença, tem, mas Deus está no controle. Se acontece o mal sobre a minha vida, pode acontecer, mas Deus está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. Se tremeu a terra, Deus está no controle de toda a terra, de toda a criação. Então nós perdemos a ideia da soberania de Deus. Nós perdemos a ideia de soberania de Deus no processo da salvação do homem. Quer ver? Alguns dizem assim: eu vou para Jesus quando eu quiser. Quando quiser, coisa nenhuma. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, quando foi alcançado por Cristo, ele teve que cair. Deus humilhou a vontade dele. Deus humilhou o que ele chamava de vontade própria. Alguns chamam de livre-arbítrio. E eu preciso dizer que o seu livre-arbítrio não vale de nada diante de um Deus soberano. Eu vou para a igreja quando eu quiser, eu sirvo a Deus quando eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Ou seja, a ideia da soberania tem sido tirada da mente do homem de tal forma que ele se rebela diante de Deus sem perceber que ele é totalmente separado de Deus. Então nós devemos voltar-nos para Deus, reconhecendo que existe um Deus soberano, que domina o universo, que domina a nossa vida, que deve ser Senhor das minhas atitudes, que eu não faço nada sem que Ele esteja no controle de absolutamente tudo, na minha vida, no universo, no mundo, nas doenças, na coisa ruim, nas coisas boas. Deus é soberano.
O diabo tem entrado de tal forma na mente das pessoas que a ideia do sofrimento já não faz parte da questão de Deus. Todo sofrimento é do diabo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vou ler um texto com vocês. 1 de Pedro, capítulo de número 4, o versículo 13. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, é normal para nós a prova, a dificuldade da vida. Para nós deveríamos encarar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí a gente vê um crente sofrendo, passando por dificuldade e já começa a chorar, reclamar. Ai meu Deus, por que essa luta, por que essa prova? Você deveria encarar de forma natural. Aí o verso 13 ele diz: Mas alegrai-vos. Você tem noção do que é se alegrar? Na dificuldade, na luta. Alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, os crentes perderam a noção de que sofrer para nós deve ser natural, até porque se Jesus sofreu, nós vamos sofrer. No mundo teremos aflições. A nossa casa não é aqui, é na glória. Nós estamos aqui de passagem como peregrinos. Mas parece que tem pessoas que perdeu a visão de tal forma que o evangelho para eles só é, Deus só está na vida deles se está tudo bem. É aqueles amigos de Jó. Jó está passando pela luta, pela dificuldade, Jó está passando pela enfermidade, perdeu tudo, e os amigos de Jó chegam para ele e falam assim: rapaz, algum pecado tem na sua vida, hein? Analisa a sua vida aí, será que não tem alguma coisa errada para você não, na sua vida? E Jó se cala, e Deus vai mandar eles calarem a boca. Tem hora que dá vontade de olhar para alguns pregadores e para algumas pessoas e falar: cala a boca, você está falando besteira. Porque o mal vem sobre a vida do cristão, sim. Dificuldades, aflições, lutas, vem sobre a nossa vida. E isso deveria ser normal para nós. É só olhar o exemplo de Jesus. O nosso exemplo é Jesus. E Jesus não passou por aqui como rei, mesmo sendo o rei da glória, ele não passou demonstrando a sua glória. Pelo contrário, Filipenses 2 diz que ele se despojou, tirou a sua roupagem de glória, se fez semelhante a nós, humano, foi homem experimentado de dores. Isaías 53 diz que ele foi homem de dores, mas nós não queremos seguir esse Jesus fraco, esse Jesus que sofreu, esse Jesus que morreu, que deu a sua vida na cruz, que sangrou. A gente tem a ideia de um Jesus triunfalista. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia sofreu. O Jesus da Bíblia diz que nós vamos sofrer. Então nós temos que resgatar a ideia de que para o cristão deve ser sim alegria sofrer por Cristo. Conhecimento do Senhor. O profeta Oséias vai falar muito. Próximo ponto. O profeta Oséias vai falar muito sobre o conhecimento. O que a igreja infelizmente perdeu. No versículo 3 do capítulo que lemos, no capítulo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No versículo de número 6, ele vai falar: vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus, que é chamado de Theo,
no grego theo, Deus. Logia, estudo ou conhecimento de Deus, teologia. As pessoas têm rejeitado. Eu vi crentes falando, eu não quero saber desse negócio de teologia não. Mas que ideia esse tipo de pessoa faz de Deus? Quando na verdade deveríamos conhecer mais a Deus. A Bíblia nos convida a conhecer Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, de forma que devemos estudar a palavra de Deus, conhecer. Se você pode conhecer grego, se você pode conhecer hebraico, se você pode conhecer os idiomas originais da Bíblia, conheça. Leia a Bíblia. Você pergunta para o crente se ele leu a Bíblia. Irmão, você leu a Bíblia hoje? Faz uma semana que eu não leio, faz um mês que eu não leio. Eu só leio quando o pastor no domingo manda abrir a Bíblia, a gente abre aqui e pronto, o que ele falar lá tá bom. As pessoas odeiam o conhecimento de Deus. E por que eu falo que odeiam? Porque quando nós vamos falar de como Deus é na Bíblia, as pessoas imediatamente já fazem cara feia, já muda, já vem com aquele jargão. Não julgueis. Quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar? Mas peraí, a Bíblia diz que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Examina conforme as Escrituras, vê se isso que está falando está errado, está certo, e julga sim. Aliás, o ser humano vive de juízo de valores. Não se engane. Você, quando, por exemplo, olha para mim e fala, não gostei desse pastor, você já fez um juízo de mim. E qual foi o juízo que você fez? Um juízo ruim. Você não gostou de mim. Mas se você diz, eu gostei desse pastor, você fez um juízo bom. Ou seja, nós vivemos de juízo sim. Mas a hipocrisia é tão grande que quando nós vamos julgar as questões do que é de Deus e do que não é não julgueis. Quando na verdade deveríamos julgar. Julgar segundo a reta justiça de Deus. Julgar as questões morais dentro da igreja. Paulo escreve no capítulo 5 de 1 Coríntios que devemos julgar sim, porque se nós não julgarmos os que estão de dentro, seremos julgados com o mundo. Então esse é um conhecimento infelizmente ralo que as pessoas têm de Deus, ou seja, nenhum conhecimento. Quando a gente fala assim, irmão, vamos abrir a Bíblia no profeta Obadias, tem crente que fala, nem sabia que existia isso na Bíblia. Tem esse profeta aí na Bíblia? Irmão, vamos abrir a Bíblia no profeta Miqueias. O quê? Tem isso aí na Bíblia? Nem sabia. Profeta Amós. Não sei o que é isso não, pastor. Onde que está isso na Bíblia? Deixa eu ver aqui. Gente, nós sofremos uma crise do conhecimento. Próximo ponto, discernimento. Vivemos em tempo onde a igreja não conhece o que, não tem discernimento. 1 de João, capítulo 4, verso 1 diz assim, não creiais em todo o Espírito, mas provai os Espíritos. Quando o pastor estiver falando, confere nas Escrituras para ver se o que ele está falando é de Deus ou não. Mas não qualquer um que fala que Deus... Aliás, preste atenção. Sabe por que, por exemplo, o escândalo da tal da pastora Flor de Lis foi tão grande no meio do que chamam de evangélico? Porque os crentes não leram 1 de João 4:1, que diz provai os Espíritos. E aí, qualquer um que se diz pastor, pastora, estão dizendo amém. Quando na verdade, eu particularmente venho falando faz tempo, gente, não existe pastora, foge desse negócio de pastora, foge desse negócio de apóstola. E aí quando aparecem esses escândalos,
As pessoas, tá vendo, é os evangélicos. Não, eu não tenho nada a ver, nós não temos nada a ver, sabe por quê? Porque nós provamos o Espírito e de acordo com a Bíblia nós conferimos que esse Espírito não é de Deus. Então não é qualquer placa de evangélico que nós devemos, lotou, a igreja evangélica ali está lotada, não, foge disso, prove os Espíritos, tenha discernimento. Próximo ponto, por causa desses escândalos, e por causa de tanta gente mundana que entrou dentro da igreja, gente que não convertido, que nem convertido, eles não sabem o que é participar do novo nascimento em Cristo, regeneração pela graça. Essas palavras não existem no dicionário desse povo, e eles entraram, se infiltraram na igreja, e as pessoas não provaram o Espírito, e sabe o que aconteceu? Agora o mundo e as pessoas que estão na igreja estão cobrando frutos de quem nem convertidos são. Mas eu não tenho nenhum problema em ver, por exemplo, a Flor de Lis que matou o marido, em ver o cara que estuprou, passou gente dentro da igreja, outro que matou. Eu não tenho problema, você sabe por quê? Porque isso faz parte do processo do mundo. Não é para acontecer no meio de gente que é convertido, porque quem é convertido conhece a Jesus. Ele se converteu, ele se submeteu ao senhorio de Cristo, não vive mais ele, mas Cristo domina ele, as atitudes dele, ele é guiado pelo Espírito Santo. Mas quem não passou pelo processo do novo nascimento, eu não espero frutos de arrependimento deles. E por não esperar fruto de arrependimento desse povo que não é convertido, eu espero qualquer coisa. Eu espero sim o pior do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então vai ter sim morte, estupro, de mal a pior. E nós não podemos cobrar frutos de quem não é convertido. Eu tenho que cobrar fruto do irmão que chegou na minha igreja e se batizou, e agora ele conhece Jesus, e desse irmão que andou conforme a palavra, eu vou cobrar dele, irmão, está errado esse caminho está assim, tem que ir por aqui, a Bíblia ensina assim, a Bíblia não ensina assim, aí sim. Mas de quem chegou na igreja e acha que tem que ser do jeito dele, ou quem não tem compromisso com a palavra, eu não espero muita coisa dele, pelo contrário, não devemos cobrar fruto deles. Por isso que João no capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E não espere, você pode estar na igreja por 20 anos, por 30 anos, mas se você não nasceu de novo da água e do Espírito, se você não conhece Jesus e obedece a palavra de Deus, sinto muito, você pode ser crente, você pode ser o que for, mas você vai para o inferno, é assim que a Bíblia ensina. E como é que eu não vou para o inferno? Só se você se arrepender dos seus pecados, nascer de novo da água e do Espírito. Próximo ponto é justamente um arrependimento genuíno. Sabe o que é um arrependimento genuíno? Arrependimento genuíno é quando você chora pelos seus pecados e larga o pecado. A gente tem visto no meio dos crentes, gente que chega na igreja, chora, mas não larga o pecado. Gente que chega na igreja e roubava, ele continua roubando. Ele mentia e continua mentindo. E diz que é crente. Você está indo para o inferno sem perceber, mesmo dentro da igreja. Não se engane, pois os homens mal vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então o que precisamos hoje é chorar pelos nossos pecados e falar: Jesus, me perdoa. Se você tem pecado que você não consegue largar e você quer largar, chore diante de Jesus e peça força ao Espírito Santo para largar este pecado e não pecar mais. Mas se arrependa dos seus pecados.
Nós temos vivido uma crise na igreja de pessoas que não são arrependidas genuinamente, mas são crentes. E nós, como crentes, devemos sim observar quem tem frutos dignos de arrependimento, porque a árvore se conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Quando uma pessoa peca deliberadamente, sem desejo de arrependimento, imediatamente a gente tem que julgar e definir que aquela pessoa não é cristão, não é crente, não é convertido. E dependendo do pecado dela, deve ser exposto. 1 Coríntios capítulo 5, fala, fulano de tal não faz parte do hall de membros da nossa igreja. Sabe por quê? Porque ele não é convertido, ele não é crente, vai envergonhar a igreja, vai envergonhar o nome de Cristo e vai envergonhar os irmãos. Próximo ponto que devemos voltar para o Senhor é quando nós tratamos de uma doutrina que antigamente era falada, mas hoje não é mais. O ponto da mordomia cristã. O que é mordomia cristã, pastor? Ora, nós temos que ter na mente que tudo que temos no sentido financeiro, do que somos no sentido social, econômico, político, tudo que somos é para a glória de Deus. Convém que eu diminua e que Cristo cresça. Tudo que eu tenho financeiramente é para servir ao Senhor. E aí a gente vê um tipo de crentalha, crentes, falando, por exemplo, contra dízimo, contra oferta. Ah, mas dízimo é do Antigo Testamento, que oferta é assim. Mas eles são avarentos. Eles não sabem o apuro que passa um missionário para se manter e pregar o Evangelho. Eu falo por isso por experiência própria, porque quando eu deixei meu serviço e fui para a Bolívia, eu sei o que eu sofri, porque não tinha quem me apoiava. E para completar, gente mal intencionada ainda tirava o pouco que me era enviado. Você sabe o que é? Um pastor que não consegue sustentar a sua família, que largou o seu trabalho, que largou tudo para servir a Jesus, quando a Bíblia diz que os que pregam o Evangelho, que viva do Evangelho, aí você ouve de crente falando, esse pastor é pilantra, já está de olho em dinheiro. E você sabe por que tem esse tipo de comentário mal intencionado? Primeiro, porque esse tipo de gente não nasceu de novo, não conhece Jesus. Segundo, porque não conhece o que é mordomia cristã. Aquilo que Deus me deu, no sentido financeiro, é para servir ao Senhor. E para mim é um prazer quando eu recebo R$1.000 e eu separo meus R$100 lá para ser dizimista. Quando eu tenho condições e eu invisto em um missionário. Eu tenho muitos amigos missionários. Eu vejo homens que sofreram e sofrem. Pessoas, por exemplo, eu não gosto muito de ficar falando, mas eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um Antenor que tem 7 meses que não vê a sua família. A família dele está lá no Nepal e ele está aqui no Brasil desde que começou a pandemia, não pôde ver a sua família. O Antenor fala mais de 15 idiomas. Poderia estar trabalhando em qualquer multinacional. Poderia estar traduzindo um emprego aí, ganhando pelo menos 10, 15 mil reais por mês. Mas você sabe o que acontece? Ele está dependendo do que chamam por aí de esmola, de oferta dos outros. De alguém que se prontifique e fale, irmão, há uma oferta para você. Tem o pastor Davi. Eu tenho muitos outros amigos missionários, poderia citar muitos outros aqui. Amigo no Chile, amigo na Europa, amigo na Ásia. Gente que ama o Evangelho e largaram tudo financeiramente para dar a sua vida em prol do reino de Deus. Infelizmente não tem quem patrocine, quem financie, sabe por quê? Porque cada um está preso no seu próprio bolso, no seu próprio umbigo.
Sabe por quê? Porque não entenderam o que é mordomia cristã. Então nós precisamos voltar para o Senhor e rever os nossos conceitos. A minha igreja é uma igreja simples. Mal nós pagamos o aluguel. Mas sabe por que nós pagamos o aluguel? Graças a Deus, já são 11 anos de Missão Bethesda aqui nessa cidade de Itaquá, porque poucos irmãos entenderam o princípio de mordomia cristã e poucos irmãos que se reúnem, me ajudam, inclusive alguns irmãos que nem congregam com a gente, me liga, não vou citar nomes, me liga e fala: pastor, vem aqui buscar a oferta, vem aqui buscar o dízimo. E com muita luta, com muita dificuldade a gente paga o aluguel. E durante a pandemia, para a glória de Deus, a gente conseguiu pagar o aluguel e não fechamos. Porque eu tenho batido nessa tecla da questão da mordomia cristã. Próximo ponto que precisamos falar é de comunhão. Primeiro, nós não podemos ter comunhão com qualquer um que se diz irmão. O próprio Paulo diz no capítulo 5 que aquele que se de 1 Coríntios, aquele que se dizendo irmão for avarento, for blasfemo, adúltero, e por aí vai, ele dá uma sequência de lista, ele diz: não devemos ter comunhão com esse tipo de gente. Mas nós temos perdido também uma outra essência, a essência da comunidade e do partir do pão. E a igreja, infelizmente, no sentido geral, glória a Deus, tenho muitos irmãos de Deus, irmãos batistas que me assistem, que me acompanham, irmãos presbiterianos, irmãos das Assembleias de Deus, alguns irmãos congregacionais, pastor Idauro Campos, olha, um abraço, pastor. Gente que está no mundo inteiro, de diversas denominações e que são de Deus, é com esses irmãos que devemos ter comunhão. Mas infelizmente a igreja tem perdido a ideia de comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. Devemos ter comunhão uns com os outros, e infelizmente temos perdido isso. Eu vou falar um pouco mais rápido, passar um pouco mais rápido dos tópicos, porque tem muita coisa para me falar ainda. Eu falei a metade. Vamos falar de doutrinas bíblicas. Faz vergonha os crentes não conhecerem as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs. Atos capítulo 2, verso 42, diz que a igreja seguia na comunhão, na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Os crentes não conhecem as doutrinas básicas do evangelho. E aí quando chega dentro da igreja, qualquer um se dizendo apóstolos, pastor, presbítero, líder, pregando um evangelho distorcido, que não tem nada a ver com as doutrinas bíblicas, os crentes caem nessa onda errada. Quando deveríamos totalmente, por conhecer as doutrinas bíblicas, falar: não, isso não é bíblico. E por que os crentes caem? Porque não conhecem as doutrinas. Eu passei um bom tempo falando sobre os concílios, justamente com o objetivo de que vocês entendessem as diferenças de ideias teológicas daqueles que são bíblicos, de doutrinas, e de que não são. E a gente viu o quanto racha aconteceu. Então hoje acontece qualquer um que diz lá: Jesus está fazendo alguma coisa aqui, ele se intitula pastor e pronto, o povo já está lá na igreja dele, quando nós deveríamos, como eu já disse, provar o Espírito e observar se ele está falando de fato as questões bíblicas e doutrinárias, e se não estiver falando, deveríamos rejeitar, conforme Paulo diz aos Gálatas no capítulo 1, verso 8, que ainda que nós mesmos pregar o evangelho que não seja o de Cristo, devemos considerar como anátema, é maldito. E ainda que um anjo vos anunciar um outro evangelho, vocês devem rejeitar, considerar como maldito.
Mas não é isso que a igreja faz. A igreja diz amém para tudo. E não devemos dizer amém para tudo. Temor, Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira morrem, e eles morreram justamente para que caísse o temor do Senhor no coração da igreja. Devemos voltar, conforme o texto que lemos de Oséias capítulo 6, vinde e voltemos ao Senhor. Devemos voltar a ter temor do Senhor. Sabe por que acontecem muitas coisas no meio da igreja? Porque as pessoas perderam o temor do Senhor. A Flor de Lis matou o marido. Matou, sabe por quê? Porque não tem temor. Nem crente era. Sabe por que essas pessoas seguem esse tipo de líder? Porque não tem temor do Senhor. Porque se olhar de forma bíblica, quando Ananias e Safira mentiram para o apóstolo Pedro, ele diz: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo, e agora vocês vão morrer. E na mesma hora, Ananias e Safira caem mortinho. Não foi porque não deram oferta, foi porque mentiram. Está cheio de crente mentiroso, sem temor dentro da igreja. Precisamos voltar a ter temor do Senhor. Próximo ponto. A diversidade de cultos nas igrejas tem sido alarmante. Eu acho que tem que ser assim, o outro diz que tem que ser do outro jeito, e aí a gente vê cultos. Mas por que aquela igreja faz daquele jeito, o outro faz? Gente, observe como era um culto bíblico no Novo Testamento. Leia a Bíblia, começa a ler o livro de Atos, veja como os cristãos daquela época faziam os cultos, e esse é o nosso exemplo. O cristão está tocando chofar. Olha, você pode tocar chofar, você pode tocar trombone, trompete, você pode tocar o que você quiser, até berrante no culto. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Como é o culto bíblico? Oração, palavra. O pastor, quando vai pregar, ele tem que abrir a escritura e expor as escrituras. Irmãos, está escrito aqui. O sentido disso aqui, é isso. E não falar o que eu acho. Eu não posso vir aqui falar o que eu acho para vocês. Eu devo expor as escrituras. Isso é o culto bíblico. O culto bíblico deve ser composto pela Bíblia, leitura da palavra de Deus, exposição das escrituras da forma correta, tal como cânticos e louvores que adoram a Deus. Aí outro dia eu fui pregar numa igreja e os irmãos disseram assim: vamos adorar o Senhor, agora é a hora da adoração. Aí daqui a pouco o cara começa a cantar assim, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. Gente, pense comigo, esse tipo de louvor está engrandecendo e glorificando a Deus ou ao homem? O que nós chamamos de hedonismo, aquilo que agrada ao homem. O que nós chamamos de antropocentrismo. O que é antropocentrismo? O culto é voltado para o homem, quando deveria ser o culto teocêntrico. O que é teocêntrico? O culto deve ser voltado para Deus. Mas não é isso que a gente tem visto nos dias de hoje. Vocês viram o louvor que nós cantamos? Cantamos aqui, só para te adorar e fazer teu nome grande, teocêntrico, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós reunidos
aqui. O culto é teocêntrico, o louvor deve ser teocêntrico, e tudo que devemos fazer no culto tem que ser para a glória de Deus e não para a glória do homem. Qualquer um que chega na minha igreja e fala assim: eu vim buscar uma palavra de conforto, de consolo, mas o pastor chegou aí e falou que eu tinha que mudar de vida, que eu tenho que largar do pecado, que eu não posso mais adulterar, que eu não posso mentir. Eles nunca mais vão voltar na minha igreja. Sabe por quê? Porque buscam um culto antropocêntrico. E o culto não pode ser antropocêntrico, o culto deve ser teocêntrico. Devemos voltar para Deus no sentido de que a exposição das Escrituras deve ser o centro do culto. Deus é o centro do culto, não o homem. Se você vier na minha igreja e tiver com um problema, eu sinto muito, eu vou orar sim para que Deus te abençoe, para que Deus te cure, mas na hora do culto, cultuamos ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. E se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Portanto, aqui na nossa igreja, na Missão Bethesda, não tem esse negócio de Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Não, aqui não. Aqui o nosso objetivo é: Deus quer te salvar. Você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa chorar pelos seus pecados. Você precisa andar como um verdadeiro cristão. Você precisa ser um testemunho de quem é Cristo, para que as pessoas olhem para você e falem assim: ali vai um cristão. Culto é isso. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 40, que devemos ter um culto com ordem e com decência. A gente vê culto por aí que é verdadeira bagunça. Me perdoe quem é da religião, mas tem igrejas protestantes evangélicas que o culto parece mais um centro espírita. Não, gente, não podemos ser assim. Romanos 12, o culto deve ser: quero, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como oferta santa e agradável a Deus, e o vosso culto racional. O nosso culto deve ser racional, inteligente. Próximo ponto: devemos voltar ao Senhor com nossas músicas boas. Já falei aqui de música. Salmo 47, o verso 7 diz que devemos cantar com inteligência. Aí o cara estava vendo um culto neopentecostal da Igreja Batista da Lagoinha. Aí o cara pega e fala: agora é o momento da adoração. Aleluia, aleluia. Louvor é chamado de louvor espontâneo. Isso não é louvor espontâneo bíblico, nem aqui nem na China. Nem a adoração é. Abre a Bíblia e leia em Atos capítulo de número 2 em diante, você vai ver como que era o culto bíblico. Os irmãos se reuniam e cantavam juntos. Então, culto, gente, e as músicas devem ser bíblicas. Próximo ponto: entendimento do que é o mundo. Devemos entender o que é mundo e o que não é. Outro dia eu estava ouvindo uma música secular e alguém falou: o pastor está ouvindo música do mundo. Mas o que é mundo para você? O que a gente chama de cosmovisão. O que é cosmovisão? Ora, é a forma em que eu enxergo as coisas. E como eu devo enxergar como cristão? De forma bíblica. Mas quando você vê, por exemplo, Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo vai pregar no Areópago e ele vai falar de cultura. Ele vai falar de filosofia. Ele vai falar das coisas do mundo secular. Ou seja, ele não é nenhum alienado. E nós precisamos aprender a dividir o que uma cultura pode nos influenciar e o que não. O que é cultura boa, o que é uma cultura natural. Mas nós devemos também separar o que é uma cultura maléfica. Então nós temos que separar essas questões.
E para saber diferenciar e separar, temos que ver como é que enxergamos o mundo. Pode ouvir música do mundo, pastor? Claro que pode. Você não deve ser um alienado. Você não pode ouvir música do mundo que te faz de fato voltar para o mundão. Né? Cantando aquelas músicas lá da mulher que traiu o marido e agora está lembrando do outro e não sei o quê. Isso aí é do diabo. Aí sai fora. Mas tem muita música boa. Muita música secular boa. E devemos separar isso. Uma forma que vemos o mundo. Agora, e quando o mundanismo entra dentro da igreja? Aí é pior, ninguém fala, né? Porque eu tenho visto igrejas que são verdadeiras igrejas mundanas. Deixa eu falar uma coisa para você, me perdoe e não me interprete mal. Mas lá no mundão, tem os inferninhos, bordelzinho. Bordelzinho tá lá cheio de lâmpada vermelha, azul. É a casa da luz vermelha. Tem igreja que é igualzinho, não diferencia em nada. Esse tipo de cultura do mundo nós devemos deixar no mundo. Devemos deixar no mundo. Próximo ponto para mim terminar. Devemos selecionar melhor os nossos ministros. Ou seja, quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, as duas, 1 e 2 Timóteo, é chamada de carta pastoral. Quando você lê as cartas de Pedro, 1 e 2 de Pedro, e quando você lê o que Paulo escreve ao Tito, presbítero Tito, nós vamos observar que nessas cartas pastorais tem orientações para um pastor, bíblicas. Como é que deve ser um pastor? E você deve acompanhar a vida do pastor para saber. O pastor fala da palavra, ele fala, mas como é a vida dele? Nós temos visto gente querendo pregar o evangelho, se passando por pastor, mas a vida dele não tem nada de pastor. Existem princípios bíblicos para um pastor. E se não se enquadrar, você deve rejeitar. E como é que você vai conhecer isso? Leia 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, leia 1 e 2 de Pedro e você vai ver. Me desculpe, mas se o pastor casou 2, 3 vezes, ele não pode ser pastor. Nós temos visto uma geração de pastores que está aí no 3º, no 2º, no 4º, 5º casamento. Tem pastores trocando. Eu vou dar só um exemplo, quer ver? O tal do cantor Kleber Lucas. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, não estou julgando se ele vai para o céu, se não vai, isso daí não é comigo. Quem julga se ele vai para o céu, se ele não vai, isso aí é Deus. Mas o cara já está indo para o 4º casamento e a igreja dele está lotada. Sabe por quê? Porque essas pessoas não leram 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, não leram Tito para saber que ele é reprovado como pastor e não deve ser seguido como pastor. Então, que tipo de liderança nós temos levantado hoje em dia? Então, nós devemos selecionar melhor os nossos pastores. E se você congrega uma igreja onde o pastor não tem os requisitos bíblicos para ser pastor, pula fora, vai congregar em uma igreja, sai dessa igreja sim, e vai congregar em uma igreja onde seja séria. Testemunho cristão. Devemos nos parecer com Cristo. Devemos ser chamados como cristão e as pessoas devem nos conhecer como gente séria. Antigamente as pessoas falavam assim, olha, pode abrir uma conta aqui no barzinho aqui, porque ele vai pagar. Hoje em dia ninguém sabe, porque o que tem de crente caloteiro dando mau testemunho não é brincadeira. Tem crente que se criar um papagaio em casa, o papagaio aprende a falar palavrão, ao invés de dar glória a Deus. O testemunho dos crentes são péssimos. E eles falam, mas é crente. Eu não quero ser crente igual ele não. E sabe o que acontece? Acabamos nos tornando verdadeiras pedras de tropeço.
E muita gente vai prestar conta com Deus, porque Jesus disse que até vai acontecer esses escândalos. Mas ai, por quem vem o escândalo? É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Para terminar, eu quero lembrar do livro de Juízes, capítulo 17, e o verso 6, porque é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. Diz assim, Juízes capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Cada qual fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. É isso que nós fazemos hoje, vemos hoje. Eu acho que tem que ser assim e pronto. Ai do pastor que abrir a Bíblia e mostrar, ó irmão, tá errado, tá aqui, ó. Ah, não quero mais nessa igreja. Pelo contrário. Eu choro para que Deus levante pastores bíblicos que mostrem, ó irmão, ó, a Bíblia é assim, ó, que está mostrando. Eu choro para que Deus levante pastores como, por exemplo, Luiz Saião, Nicodemos, Leandro Lima. Muita gente não gosta dele, mas não tem nada que desabone e eu gosto e eu indico. Pastor Marcos Granconato. Mas sabe por que muita gente não gosta dele? Porque ele não está preocupado em multidão, ele fala a verdade e muita gente fala, esse pastor é arrogante. Arrogante por quê? Porque ele abriu a Bíblia e mostrou a verdade. Aí eu lembro do que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o pastor abre a Bíblia e mostra, ele está sendo a voz de Jesus para guiar as ovelhas que são do Senhor. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia, que possamos seguir o Evangelho tal como ele é, que possamos alcançar o testemunho da graça de Cristo, para sermos verdadeiros cristãos, ainda que isso custe a nossa própria vida. Deus te abençoe, beijo no seu coração. Eu quero orar por você, vamos orar para terminar essa oração, essa palavra em nome de Jesus. Pai santo e bendito, perdoa, Senhor, pelos meus pecados, perdoa o pecado da tua igreja, nos faz ser melhores, Pai, cristãos, nos ensina como testemunhar do teu nome. Tem misericórdia, Senhor, e que possamos alcançar testemunho diante do Senhor e diante dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem misericórdia e nos faz voltar para Ti. Conforme lemos, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos sarará, e a forma em que o Senhor nos sara é através da Tua palavra, que é um bálsamo para as nossas vidas. Te louvo, te adoro, Senhor, em nome de Jesus, e obrigado. Amém. Deus te abençoe, beijo no seu coração e até quarta-feira que vem. Lembrando que domingo, a partir das 19 horas, estamos online, porém, os irmãos estão aqui na nossa igreja. Deus te abençoe.